Olá, alunos do sexto ano B, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Isabela e hoje nós faremos a nossa aula sobre frações. Primeiramente, nós vamos iniciar com o tema dos números mistos. Prestem muita atenção, pois é um conteúdo novo e vocês precisarão para fazer os exercícios do livro didático. Antes de iniciarmos os números mistos, teremos que entender o conceito de fração imprópria. As frações impróprias são maiores que um inteiro, ou seja, o seu numerador é maior que o denominador. Como, por exemplo, 5, que é maior que 3. Temos que construir mais um inteiro idêntico ao outro e completar a fração. São essas frações que precisam de números mistos para serem escritas ou representadas. Sendo assim, toda fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto. Esse tipo de número é formado por um ou mais partes inteiras, mais uma parte fracionada. Vamos considerar a fração imprópria 5/2. A sua representação em forma de desenho será: olhem aí como está representado. Eu vou ter duas circunferências em partes iguais e considerar 5 partes. Como 2 é menor que 5, temos que construir mais de um inteiro. Reparem, eu tenho 2 inteiros e mais a metade de outra circunferência. Assim, podemos dizer que 5/2 é igual a 2 mais meio, que serão representados por 2 inteiros e meio. Portanto, o número 2 inteiros e meio é a representação mista da fração imprópria. No livro didático de vocês, temos o exemplo de uma receita. Nela, iremos usar uma parte inteira e uma parte fracionada para encontrar um inteiro mais 1/4 de inteiro num tablete de margarina. Para isso, teremos que pegar a parte inteira do tablete de margarina e mais uma parte inteira, e dessa outra parte inteira dividir em 4 e pegar apenas 1/4. Sendo assim, o número 1 inteiro e 1/4 será representado na fração imprópria 5/4, pois eu peguei 5 partes de 2 tabletes que foram divididos em 4. Por isso, a fração ficou 5/4. O próximo tópico sobre frações que iremos aprender agora são as frações equivalentes. As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Por exemplo, se eu comprar uma pizza, dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, estarei com 1/4 da pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza e dividi-la em 8 partes iguais e pegar 2 pedaços, estarei com 2/8 da pizza. Na imagem, é possível perceber que em ambas as situações a quantidade de pizza consumida é a mesma. Nesse caso, significa que 2/8 é uma fração equivalente de 1/4. Mas como podemos encontrar as frações equivalentes? Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar os numeradores e denominadores por algum número natural que seja diferente de zero. Mas lembre-se, tudo que foi feito no numerador deve ser igualmente feito no denominador. Vamos para alguns exemplos? Observem o número 1/5. Multiplicamos tanto o número 1 quanto o número 5 por 2 e obtivemos o número 2/10. Logo em seguida, multiplicamos novamente o número 2/10 por 2. Primeiramente, 2 vezes 2, 4. 10 vezes 2, 20. E teremos então o número 4/20. Vamos agora ver o exemplo do número 1/5 multiplicado por 3. Teríamos como resultado 3/15. Todos esses números resultados das multiplicações são frações equivalentes de 1/5.
Se multiplicássemos também o 1/5 por 5, teríamos o resultado de frações que também são equivalentes a 1/5, e assim sucessivamente. Qualquer número natural diferente de zero multiplicado ao numerador e ao denominador de uma fração dará o resultado de uma fração equivalente a ela. Vamos para o próximo tópico, que é a simplificação de frações. Prestem muita atenção. A simplificação de fração é o procedimento usado para encontrar frações equivalentes formada por números inteiros menores que os da fração inicial. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio de uma divisão pelo máximo divisor comum aos dois números. Uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Uma fração simplificada sofre alteração do numerador e do denominador, mas seu valor matemático não é alterado. O valor não é alterado, pois a fração, quando tem seus termos reduzidos, torna-se uma fração equivalente. A fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes: 4/8, 2/4 e 1/2. Todos foram divididos pelo número 2. Notem que temos no início 8/16 e depois se torna 4/8. O numerador e o denominador foram divididos por 2. Depois temos 4/8, que também foi dividido por 2 e ficou 2/4. E depois nós temos o número meio, que é 1/2, que foi também um resultado da divisão de 2/4 pelo número 2. Depois que dividimos 2/4 e o número se tornou o número meio, não tivemos mais nenhuma divisão, pois essa fração ficou irredutível. Chegamos ao último número de simplificação. Ela não pode mais ser dividida por nenhum número cujo seja ele mesmo. Por hoje é só, pessoal. Orientem-se no livro nas páginas de 127 a 129, façam os exercícios do número 1 ao número 5 e depois façam também os exercícios que está no site logo após os conteúdos que está disponível na plataforma.